Olá, começa agora mais um Que Passa, o programa produzido pela Secretaria de Comunicação da UNILA que discute temas da atualidade. Recentemente, o IBGE divulgou dados sobre a educação no Brasil. Segundo o Instituto, a proporção da população negra, ou seja, os pretos e os pardos, com ensino superior completo no Brasil, aumentou mais de 5 vezes entre 2000 e 2022. O percentual de pretos com nível superior completo subiu de 2,1 para 11,7%. Já o índice entre os pardos passou de 2,4% para 12,3%. Isso é um avanço? Pode-se dizer que sim, mas a desigualdade racial na educação segue longe de ser superada. Entre os brancos, a taxa de conclusão do ensino superior foi de 25,8% em 2022, ou seja, o dobro da registrada entre a população negra. O IBGE mostra em dados o que acontece na prática há séculos na educação brasileira. Primeiramente, como uma política de Estado e das chamadas elites, e mais recentemente, pela omissão do primeiro e a conivência dos mais ricos. Para nos ajudar a compreender melhor esse quadro, nós convidamos a Júlia Batista Alves, doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, professora na UNILA, onde integra o projeto de pesquisa Mulheres Negras entre Fronteiras, Políticas Públicas e Espaços Sociais de Atuação, e também o Núcleo de Estudos Afro-Latinos Americanos, o NEAL, além de atuar nas linhas de pesquisa Educação para as Relações Étnico-Raciais e América Latina, Diáspora e Interseccionalidade. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso Que Passa. Obrigada, boa tarde a todos, todas e todos. Obrigada pelo convite. Júlia, para começar o nosso bate-papo, eu queria assim que, observando, né, os dados do censo de 2022, como que todos esses dados, na sua opinião, eles refletem a exclusão histórica do negro da educação superior no Brasil? Bom, vamos lá. Recentemente eu participei de um curso da Casa Sueli Carneiro chamado Ler o Brasil. E nesse curso, uma das principais ideias é que a gente precisa ler o passado para a gente conseguir compreender, né, algumas realidades históricas, sociais e culturais da atualidade, né? Uhum. E acho que, em se tratando desses dados divulgados agora pelo censo do IBGE de 2022, a gente tem que ler esse passado, né, para a Uhum. gente poder compreender essa exclusão histórica, né, que a população negra ela, ela sofre, né, sistematicamente. Embora a gente tenha realizado várias conquistas, né, e o censo ele evidencia isso, né, Uhum. ainda está muito aquém do que, Uhum. do que a gente espera, né, como sociedade aí no quesito educacional. E aí a gente lendo esse passado, então, para compreender o presente, a gente chega nas leis, nas leis que foram instituídas, né, desde de muito antes ainda da época da abolição, leis que vieram sendo instituídas e criadas justamente para alijar tanto a população negra quanto a população indígena, né, desse processo educacional, né? Então, esses avanços eles são importantes, né? Uhum. Mas como foi criado esse projeto, a gente pode chamar assim, né? Darcy Ribeiro, grande antropólogo, historiador também e político brasileiro, ele dizia que a crise na educação não era uma crise, era um É um projeto. projeto, né? Uhum. E a gente pode ampliar para a questão racial também no Brasil, né? Então, Uhum. o racismo no Brasil não é uma crise, ele é um projeto e é um projeto que vem sendo, né, colocado em prática, então, Uhum. desde muito antes da abolição, né, com a Uhum. criação dessas leis que alijaram, então, a população negra e indígena desse processo educacional e que vem refletir, então, nesses dados que a gente tem hoje. Uhum. Dois exemplos
de como a legislação deixava os negros fora da educação é a nossa Constituição de 1824, né, que foi até 1891, se eu não me engano, né, que considerava que no ensino público só deveriam estar os cidadãos, mas ao mesmo tempo dizia que os negros não eram cidadãos, assim como os indígenas, e também a lei do ventre livre, né, que, segundo alguns estudiosos, fez com que houvesse uma camada da população a infantil jogada à própria sorte, né? Porque já que não os senhores de engenho não poderiam, os fazendeiros não poderiam, senhores de escravos, na verdade, não poderiam não queriam dar educação e simplesmente libertavam, mas ficavam com os pais e eles eram abandonados à própria sorte. Ou seja, toda essa estrutura já vem de muito antes. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Toda essa estrutura já vem de muito antes. E aí eu trouxe vários livros para a gente ir, para ir ajudando nessa conversa, né? E também para visibilizar, uma forma de visibilizar também a produção intelectual, né? De negros e negras no Brasil. E aí a gente tem aqui o Pacto da Branquitude, de Cida Bento, e temos o Dispositivo de Racialidade, da Sueli Carneiro. Então, você pode falar um pouquinho sobre esses dois livros? Posso falar um pouquinho sobre os dois livros. O Dispositivo de Racialidade, da Sueli Carneiro, que resultou aqui da tese de doutorado dela, né? Em 2003 ou 2005, não me recordo agora exatamente, mas o livro ele foi lançado recentemente, né? Um livro. Ele, a Sueli Carneiro, ela se inspira nas ideias de Michel Foucault, né? A partir da noção de dispositivo de poder, e vem aplicar essa noção à questão racial no Brasil, né? E falando de estrutura, né? E aí a gente alia o Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Como que funciona esse dispositivo de racialidade no Brasil? Quando a gente fala de dispositivo, assim, muito rapidamente a gente associa a tecnologia, né? E como toda tecnologia, ela vem se renovar, se inovar, se adaptar de tempos em tempos. E assim funciona com o racismo, né? Então, o racismo, ele é uma tecnologia de poder, né, que vem atuando, operando um mecanismo desde lá da época da escravização até os dias atuais. E ele vai mantendo essa estrutura, então apenas de forma atualizada de tempos em tempos, para se adaptar à realidade social, cultural e histórica da época, né? Então, para manutenção dessa marginalização, né? Tanto de negros como indígenas, falando de Brasil e América Latina de modo geral. Então, como essa estrutura, né? Ela se mantém, e ela se mantém a partir de um pacto, né? Então, que é o pacto narcísico da branquitude que a Cida Bento vem trazer. Então, como que o racismo ele opera até hoje? Como que a gente não conseguiu eliminar, né, essa chaga que a gente tem no nosso país, na América Latina, no mundo, né, de maneira geral, até hoje? Justamente porque há um pacto, um acordo, né, implícito aí, tácito, entre a branquitude, aqui entendendo a branquitude como sistema, né? Como estrutura mesmo da sociedade, esse pacto ele vem se mantendo porque ele traz privilégio para as pessoas brancas, sejam elas da elite ou pessoas menos desfavorecidas, mas que vão ter privilégios simbólicos, sociais, de alguma forma, né, em relação a outros grupos marginalizados, como negros e indígenas. E esse pacto ele se mantém, né? Ele se mantém no acesso à educação, ele se mantém na distribuição desigual no mercado de trabalho. Então, se mantém em várias esferas da nas vida, esferas de poder, nas esferas de poder, de representação, em tudo, né? Em toda a estrutura mesmo. E é a razão pela qual a gente ainda não conseguiu, né, avançar da maneira que a gente gostaria. E deveria. Né? Trazendo mais para o IBGE, para esses dados do IBGE, assim, a que você atribui esse crescimento que a gente
tem que ver que realmente houve crescimento, né, de 5 e pouquinho por cento entre 2000 e 2022 da presença de negros no ensino superior. As políticas públicas e a luta do próprio movimento colaboraram para isso, né? Colaboraram para isso. Aí já passamos a outros 2 livros. O Quilombismo, de Abdias do Nascimento, e Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de Lélia Gonzalez, né? 2 grandes representantes aqui da luta do movimento negro unificado no Brasil e do feminismo negro, aqui trazendo a Lélia Gonzalez. Né? Os avanços que a gente teve, né, e continuaremos tendo, são frutos das lutas, resistências e cobranças do movimento negro, principalmente. Né? Então, a gente tem aí a lei de cotas, a gente tem as leis educacionais, Obrigatoriedade do a ensino. obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e depois Indígena. indígena também, né, com a lei 11.645 de 2008, né, que amplia a 10.639 de 2003. Então, essas lutas, né, do movimento negro que resultaram em várias políticas de ações afirmativas, políticas sociais também, né, políticas educacionais, são, ao meu ver, as contribuidoras assim, principais para os avanços que a gente tem hoje, sobretudo na área educacional. Ou seja, tudo foi conquistado graças à resistência da negritude. Graças à resistência da negritude. Nós preparamos um resumo histórico mostrando assim como as medidas legais, desde o Brasil colônia até hoje, elas impediram, dificultaram e até mesmo impediram, né, o acesso da população negra na educação. Eu queria convidar você para poder assistir junto com a gente, ok? 1824, primeira Constituição brasileira, que durou até 1891, vetava a educação de negros e de indígenas. 1834, promulgado um adendo à Constituição que determinou que as províncias deveriam legislar sobre a educação. 1835, aproveitando o adendo, Minas Gerais e Goiás aprovaram leis determinando que somente as pessoas livres poderiam estudar. 1847, o Rio de Janeiro proíbe o acesso à escola daqueles que padecem de moléstias contagiosas, os escravos e os pretos africanos, sejam libertos ou não. Por ser a corte, as medidas do Rio de Janeiro influenciavam o restante do Brasil. 1850, promulgação da Lei de Terras. Para frear o crescimento dos quilombos no litoral brasileiro, o Império decreta a Lei de Terras, impondo que somente as terras poderiam ser compradas, ao mesmo tempo em que ataca e destrói os quilombos. Com isso, negros são caçados e devolvidos às fazendas, enquanto a lei não foi aplicada aos imigrantes europeus, que receberam gratuitamente enormes faixas de terra, semente e dinheiro. 1854. Na Corte, um decreto que regulamenta o ensino primário e secundário estabelece que escravizados não seriam admitidos. 1871. Surge a Lei do Ventre Livre, que declarou livres os filhos de mulheres escravas nascidos do Brasil, mas não evitou que os jovens fossem mantidos longe da educação. Segundo estudiosos, muitos foram abandonados à própria sorte pelos senhores, surgindo os primeiros menores abandonados do Brasil. 1885. Publicada a Lei do Sexagenário. Ensinada nas escolas como um ato benevolente do Império, a lei que dava liberdade aos escravizados com mais de 60 anos, na verdade era uma forma de os senhores se desfazerem dos idosos impossibilitados de trabalhar, depois deles gerarem riqueza para os seus donos a vida toda. 1890. É publicado o decreto que permite a entrada de europeus para substituir a mão de obra negra na indústria que surgia. Com isso, a República recém-criada impede o surgimento de uma classe média negra, ao mesmo tempo em que antagoniza o branco pobre e os negros. 1934. A Constituição brasileira defende que era dever do Estado estimular a educação eugênica, ou seja, voltada a promover o branqueamento do país. 1968 e 1985. Fica vigente a Lei do Boi.
a primeira lei de cotas na educação brasileira, que garantia vagas em escolas agrícolas e em cursos de agronomia e medicina veterinária para filhos de agricultores e fazendeiros. A medida favoreceu os filhos de fazendeiros brancos por quase 2 décadas. Bem, Júlia, em relação a esse retrospecto que nós apresentamos agora, né, sobre as questões que dificultaram e até impediram o acesso do negro na educação brasileira como um todo, e ainda mais no ensino superior, eu queria que você tecesse alguns comentários a respeito desse retrospecto. Nesse retrospecto, vamos lá. Então, você comentou um pouquinho lá atrás da lei do ventre livre, né? Nós temos também a lei do sexagenário, né? Por exemplo, né? Que as pessoas com mais de 60 anos, elas eram consideradas livres, mas na verdade também era um outro abandono, né? Então, abandonou-se as crianças e os jovens, depois os idosos, né? À própria sorte. E tivemos a questão da lei de terras também, né? Então, muitos consideram que as primeiras cotas no Brasil foram posteriores, né, à lei de terras, quando os filhos dos fazendeiros, enfim, puderam aí, tiveram cotas para estudarem, Que é a cota do boi. agronomia, que é a cota do boi. Mas eu considero essas cotas muito anteriormente, quando esses imigrantes eles foram trazidos para o Brasil, né, nesse processo de embranquecimento aí, e receberam as terras, né? Então não são cotas educacionais, mas são cotas que possibilitaram depois, né, o acesso, enfim, a uma educação melhor para essa nova sociedade que estava se formando na época. Desculpa te cortar, mas não só terras, como sementes, né? E dinheiro também, para poder se manter durante o período, né? Quer cota melhor do que essa? Uma cota completa, né? É verdade. E em se tratando de educação propriamente dita, se a gente acompanhar a lei de diretrizes e bases, né? Então a gente teve aí 1934, 1961 e depois 1996, enfim, vários. Mas a população negra e a população indígena não tiveram acesso à educação, né, com essas leis anteriores. E o acesso à educação formal no território brasileiro para a população negra e indígena só acontece de fato com a Constituição de 1988, em que esse direito, né, à educação ele é garantido. Sim. De 1988 para cá, não sou boa aí nos números, né, mas acho que quase 4 décadas, né, 37 anos. Gente, 37 anos. Entre 500? É nada. Entre 524? É nada. É menos que a minha idade. Para que essas duas populações consigam chegar a um patamar de igualdade com uma população branca que sempre teve acesso a tudo. Né? Então, aí a gente já desmonta o mito da meritocracia também, né? Que é algo também bastante discutido aí no meio da intelectualidade negra, de que não tem como a gente considerar o mérito quando a gente parte de lugares tão desiguais, né? De uma desigualdade tão profunda que a gente tem no nosso país. É como se tivesse uma corrida de 500 metros e os negros e os indígenas começassem a correr quando faltasse 37 para chegar ao final, os negros fossem liberados para poder correr. Né? E os brancos estão chegando lá. Não tem como a gente... 37 anos, gente. É, pouquíssimo. Então, isso obviamente vai se refletir nos dados, né? Então, qual é a população que tem menos acesso à educação? Qual é a população que está abaixo da linha da pobreza? Qual é a população que tem os trabalhos considerados menos prestigiosos na sociedade? Então, vai refletir
em todos os dados. Todos os dados. Você falou uma coisa, eu ia fazer essa pergunta na frente, mas eu vou trazer ela. Você falou, acabou de falar sobre trabalhos menos privilegiados. Uhum. Se nós for vermos também os dados do próprio censo do IBGE, nós vemos que apesar de nós negros estarmos com maior acesso ao ensino superior, nós também não conseguimos chegar a todos os cursos, é isso, né? Não conseguimos chegar a todos os cursos justamente por essa, né, distribuição desigual no mercado de Uhum. trabalho, de acesso à educação de qualidade, né? Então, e tudo isso, né, se conecta aí com o discurso falacioso da meritocracia, né? Então, se eu não tenho acesso a uma educação básica, né? Então, aqui eu estou falando da educação básica Aham, mesmo, a etapa anterior, aham, de qualidade, uhum, como é que eu vou disputar com pessoas que uhum. tiveram essa educação de qualidade, que não precisaram trabalhar, só puderam estudar, que fizeram um cursinho pré-vestibular, Não estudaram à que noite. não estudaram à noite, né? Então, as condições dessas pessoas de conseguirem passar em cursos que são considerados mais prestigiosos é maior do Uhum, que as pessoas que não tiveram essas condições. E depois, estando dentro, uhum. também tem a questão da permanência. Então, a Sim. gente pode até ter ingresso, a gente tem, né, Uhum, ingressos, uhum, mas a questão da permanência, de conseguir chegar até o final, uhum. também é algo a ser considerado, né? Então, são cursos extremamente elitizados, Aham, materiais caros, uhum, muitas vezes são cursos integrais, e essas aham, pessoas vêm de famílias, né, de lares menos desfavorecidos, uhum, precisam trabalhar, então aham, tudo isso vai refletir também, né, em que profissional eu poderei ser ou que a sociedade me permite ser, aham. né? Um exemplo disso é que nos cursos como medicina, 75,5% dos graduados em 2022 eram brancos e apenas 2,8% eram pretos e 19,1% eram pardos. Em cursos não tão concorridos, como serviço social, 40,2% dos graduados eram pardos e 11,8% eram pretos. Ou seja, há um recorte racial até mesmo nos cursos Até mesmo. que que nós vamos seguir, né? Exatamente. O recorte racial no Brasil e de gênero, ele está Uhum, presente em tudo. A gente não pode desconsiderar esses recortes em qualquer análise que a gente uhum, vá fazer, em qualquer estatística que a gente uhum, vá fazer, porque senão os dados eles não vão refletir a realidade. uhum. Por falar em gênero, uma outra questão é que quando nós unimos etnia e gênero, no geral, as mulheres apresentam maior nível de instrução em relação aos homens, 20,7% das mulheres com 25 anos ou mais tinham o nível superior completo contra 15,8% dos homens. Mas entre as mulheres brancas, o índice era de 25,8% das mulheres brancas e entre as pretas, 11,7% entre as pardas, 12,7%. Ou seja, apesar de, no geral, as mulheres serem maioria, quando se coloca, se faz o recorte racial também, as pretas e as pardas ficam em segundo plano. Exatamente. É, Para você, que políticas públicas devem ainda ser implementadas no Brasil para que esse quadro seja mudado ainda mais? Falando desse recorte, né, racial e de gênero primeiro, e aí temos aqui a Lélia Gonzalez de novo, Uhum, né? A Lélia Gonzalez, ela vai dizer que as mulheres negras elas sofrem uma dupla opressão, né? uhum, Justamente a de raça e de gênero. E a uhum, Sueli Carneiro vai ampliar para a uhum, tripla uhum, opressão, uhum, né? Trazendo a questão da classe também. uhum, Então vejam que as mulheres negras e aí acrescento as indígenas também, elas estão ali na base, infelizmente, da pirâmide social. E qualquer política pública educacional, social, enfim, tem que levar isso em consideração, uhum, né? Para poder atingir mesmo esse grupo. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, né, uhum, para melhoria dessa situação no nosso país, a gente tem que chamar atenção, primeiramente, para o papel que as cotas, né, raciais elas tiveram, continuam tendo, né? uhum. E precisam continuar Continuar tendo, tendo. Uhum, né? Para esse
esse primeiro passo, né, que é o acesso ao ambiente educacional superior, especialmente aqui que nós estamos tratando, mas não é o suficiente, né? Então a gente tem que falar também de permanência estudantil, principalmente, né? Então se a gente está tratando de grupos que vêm, né, de famílias menos favorecidas, se nós estamos falando de mulheres negras e indígenas, que geralmente, né, são as que contribuem ali economicamente para o lar e também no Do cuidado, cuidado. né, de toda a família. Então a gente tem que falar sobre a questão da permanência estudantil, bolsas estudantis, alojamento, alimentação, atendimento psicológico e, sobretudo, também o combate ao racismo no ambiente, né, Acadêmico. das universidades, no ambiente acadêmico. Então, aliada a toda essa questão de permanência, né, estudantil para evitar a evasão, né, que é um dos nossos maiores problemas, né? Então, as cotas elas foram importantíssimas para esse acesso, né, mas nós ainda somos muito falhos nessa questão da permanência, porque a população negra e indígena ela vem de um contexto em que precisa trabalhar, né? Não consegue, tem família. Então, são outros contextos que a gente precisa dessas políticas que ajudem essas pessoas a permanecerem e a concluírem esses cursos, aliado aí a políticas antirracistas dentro das universidades, dentro das escolas, enfim, que também ajudem a fortalecer, né, essas pessoas para que continuem seus estudos e combatam, né, o racismo dentro do ambiente universitário. Nós fizemos mais uma retrospectiva, mas dessa vez nós fizemos em relação à luta, à resistência da população negra, dos movimentos negros, para que conseguisse ascender a educação de qualidade. Vamos assistir também? 1500 a 1822. No Brasil colônia, Quilombos desenvolve sistemas informais de ensino baseados na oralidade, na preservação da cultura africana e na transmissão de conhecimentos práticos. 1870 a 1880. Há o crescimento da imprensa negra. Jornais como O Homem de Cor e a Gazeta da Tarde denunciam a exclusão educacional da população negra. 1910. Fundada a Frente Negra Brasileira, primeira organização de caráter nacional a lutar por direitos civis e acesso à educação para negros. 1944. Abdias do Nascimento cria o Teatro Experimental do Negro, que não apenas fomentava esta arte, mas promovia cursos de alfabetização e cultura para negros. 1960 a 1970. A ditadura militar persegue grupos que lutam por igualdade racial, mas os movimentos negros resistem e se organizam na clandestinidade. 1978. Fundado o Movimento Negro Unificado, que denuncia o racismo estrutural e exige políticas públicas para ampliar o acesso da população negra à educação e combater a evasão escolar. 1995. O Estado brasileiro admite oficialmente a existência do racismo estrutural e inicia debates sobre ações afirmativas. O reconhecimento é fruto da luta dos movimentos negros. 2003. Lei 10.639 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. 2004. Surgem as primeiras políticas de cotas em universidades públicas. 2012. Promulgada a Lei de Cotas, que reserva vagas em universidades públicas para alunos de escolas públicas negros e indígenas. 2014. O Plano Nacional de Educação define metas para reduzir desigualdades educacionais e garantir a permanência de estudantes negros nas escolas e universidades. 2017. Ampliação das cotas do serviço público. 2022. A Lei de Cotas passa por avaliações, com os movimentos negros pressionando por sua continuidade e aprimoramento. Bem, Júlia, essa retrospectiva serve muito bem para calar a boca daquelas pessoas, né, que acham que o movimento negro, que a população negra não lutou e não resistiu durante todos esses anos, em todos os aspectos, inclusive em relação à educação, para ter o acesso à educação de qualidade. Né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre todo esse movimento que existiu nesses séculos até agora.
Sim, importantíssimo, né? A luta do movimento negro unificado, da Frente Negra, Uhum. né? Que foram aí os precursores, né? Do que o Abdias Nascimento vai chamar justamente de quilombismo, né? Uhum. Então, esses quilombos que nós formamos lá Uhum. na época colonial, depois com o movimento negro, com a Frente Negra, os coletivos, os movimentos sociais de modo geral, Uhum. né? E hoje em dia, e trazendo Beatriz Nascimento, que não está aqui, mas também é Aham. uma importante referência, né, para a gente, nos estudos aí sobre raça, racismo no Brasil e na América Latina, que vem falar para a gente sobre o aquilombamento, Uhum. né? Então, trazendo essa noção de quilombo como uma tecnologia ancestral que Aham. a gente pode utilizar, né, e vem utilizando desde Uhum. sempre Uhum. para essa luta, né, essa resistência, para a gente continuar trilhando esse caminho, né, de avanços que a gente precisa para uma sociedade mais justa, equitativa. Você pode explicar um pouquinho o que que é o aquilombamento? O que é o aquilombamento? O aquilombamento é justamente você partir dessa ideia, né, de organização estrutural, econômica, cultural, social, né, dos Uhum. quilombos, Uhum. né, trazendo para a atualidade esse conhecimento, essa tecnologia ancestral, né, dessas pessoas se juntando em vários espaços, em vários movimentos, em vários coletivos, os Aham. chamados quilombos urbanos também, né, e se Uhum. manifestando em várias áreas, né, então nas artes, né, nas Uhum. linguagens, enfim, Uhum. nos movimentos sociais, Na na economia. economia, Uhum. buscando justamente resistir e reexistir, Uhum. né, na Uhum. sociedade que a gente tem hoje para continuar avançando. Uhum. Como você avalia a efetividade da política de cotas hoje, né, e da Lei 10.639 no combate à exclusão educacional? Você já Uhum. falou um pouquinho, mas queria que você Falei um pouquinho, aprofundasse né? um pouquinho mais. Tá. É, como eu coloquei anteriormente, a lei de cotas foi e é uma importante contribuição, né, de política afirmativa aí para esse ingresso, né, no ensino superior. Uhum. E as leis 10.639 e a 11.645, Uhum. né, que coloca aí a obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas, elas também foram importantíssimas para a gente começar a confrontar esse currículo eurocêntrico que a gente tem, né, nas escolas e nas universidades. Então, Uhum. além de a gente colocar essas pessoas, né, incluir, vamos dizer assim, dentro desse espaço educacional, a gente também precisa integrar essas pessoas, Uhum. né? Então, essas pessoas precisam se sentir pertencentes, elas precisam se enxergar na história, na cultura, né, na construção da nação Uhum. como um todo, né? Então, Aham. quais foram as contribuições, né, da população negra e indígena, e Uhum. não só essas pessoas precisam ter esse conhecimento, como as pessoas não negras e não indígenas também, Preciso. Uhum. né? Então, elas trouxeram esse questionar o currículo, né, Uhum. eurocêntrico, Uhum. trazendo esses conhecimentos e epistemologias outras, e também a questão da diversidade. Então, Aham. evidenciar, valorizar essa diversidade dentro do espaço educacional, que é muito Uhum. importante. Pegando esse gancho, na sua opinião, a presença dos negros dentro das instituições de ensino superior, essa presença mudou a cara das instituições? Mudou a cara das instituições, né? Uhum. Então, em primeiro lugar, a gente entra nessa questão do provocar mesmo, né? Uhum. Uhum. Provocar a reflexão, provocar esse repensar das instituições como um todo, Uhum.
o repensar enquanto docentes as nossas práticas Aham. pedagógicas dentro da sala de aula. Então, Uhum. quais são os textos que eu estou trabalhando nas minhas aulas? Quais são os Uhum. livros que a gente está lendo? Quem são esses e essas intelectuais, né, que estão ali? Uhum. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Essa provocação aí mesmo, esse questionar e trazer isso para ser colocado em pauta, Uhum. que muitas pessoas não, não tinham Mentira. realizado, Uhum. né, essa reflexão antes. Em segundo lugar, e aí, aliado a isso, né, entra a questão de você então difundir, né, divulgar essas epistemologias outras que não faziam parte, Uhum. né, desse currículo, desse Aham. sistema, Uhum. né? Então trazer também isso chega, né, junto dentro da escola, dentro da universidade e a diversidade, Aham. né? Uhum. Então, nós somos uma sociedade em que quase 60% da população é negra Negra. e Uhum. a gente precisa ter isso refletido, né, de Uhum. forma Claro. real Claro. dentro do espaço educacional. Esse Então espaço é nosso também, esse né? espaço é nosso também, também nos Uhum. pertence. Uhum. Então essa questão também de trazer a diversidade étnica, a diversidade linguística, a Aham. diversidade cultural para o Uhum. ambiente educacional, para o ambiente universitário, foi um ganho assim Uhum. enorme, né? Principalmente pensando no nosso contexto de Unila, né? Que não é a Aham. realidade de muitas outras universidades, Uhum. né, federais aqui do Sim. nosso país. Então a gente pode dizer que nós estamos em um contexto assim muito privilegiado em que essa diversidade ela é presente, Aham. né? Mas como eu disse, também precisamos discutir outros pontos. Nós estamos agora com a política de construção da Unila antirracista, Uhum. né? Então a gente Uhum. precisa voltar a esse olhar também, né? Para tudo que essa diversidade, de modo geral, nos traz Uhum. e também valorizar e fazer com que, né, isso possa ser refletido em mais formandos, Uhum. Uhum. Mais docentes, né? mais Porque... docentes, né, Uhum. mais Mais técnicos, então técnicos. mais pessoas ali Uhum. que façam parte, né, desse sistema, que não sejam alijados. Uhum. Júlia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu espero que você volte mais vezes para a gente falar desse tema e de outros temas também que você pesquise. Tá? A você que nos acompanhou até agora, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e também de ativar o sininho para toda vez que tiver uma nova edição do Que Passa você possa assistir. Até a próxima.